A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mateus 22, vamos ler de 15 a 22, tá bom? Então assim a palavra de Deus nos diz nessa manhã. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Que, como já oramos, que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração nessa manhã. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto interessante por alguns aspectos. Primeiro porque ele de alguma forma já se transformou numa espécie de ditado, né? Quando de alguma forma a gente quer evocar a justiça, ou quando de alguma forma nós queremos fazer uma diferença daquilo que tem que ser dado para Deus e aquilo que tem que ser dado para o nosso país, né? Para o nosso governo, para o nosso sistema, ou para esse sistema que está aí, de alguma forma nós usamos esse versículo, e eu acredito que algumas pessoas até nem sabem que se trata de um versículo bíblico, e acabam utilizando como uma espécie de ditado, como eu disse para vocês. Então, deem a César o que é de César, cumpram com seus compromissos, e deem a Deus o que é de Deus. Separem aquilo que é do Senhor. Mas esse texto, ele não é interessante ou importante, não apenas por usarmos, né? Ou usarmos aqui, como eu já lhes falei, para tentarmos evocar essa justiça, essa separação para aquilo que venha a ser de Deus e aquilo que não venha a ser de Deus. Eu acredito também que esse constitui um texto importante, porque ele se dá num momento importante do ministério de Jesus. Jesus, ele chegou num determinado momento do seu ministério, o evangelista Mateus vai nos dar conta disso, de sabermos disso, que Jesus começou a ser mais incisivo nas suas palavras. E se você perceber, Mateus capítulo 21, que é o capítulo anterior ao capítulo que nós temos, e o capítulo 22, nesses textos, Jesus ele vai trazer algumas parábolas muito diretas. Apesar de serem parábolas, Jesus ele vai, na verdade, ser muito incisivo, muito direto, e de alguma forma vai atacar um grupo de opositores que ele tinha em comum. E é interessante porque o que me parece ao ler esse texto é que esses opositores de Jesus estão justamente contra-atacando, estão indo contra Jesus por conta daquilo que Jesus havia falado para eles anteriormente. E o que nós percebemos é que esse contra-ataque se deu por conta, como eu já falei para vocês, de algumas parábolas que confrontavam os opositores de Jesus. E nós, quando abrimos as páginas do Novo Testamento em Mateus, como já lhes disse, ali no capítulo 21, no capítulo 22, que é o capítulo que nós estamos lendo nessa manhã, nós percebemos pelo menos 3 parábolas interessantes. E em todas essas palavras vai haver uma coisa em comum. Jesus, ele vai desmascarar, por assim dizer, a motivação dos judeus e o fato deles terem se desviado ao longo da história de Deus, da sua palavra, e o fato deles terem negado o Filho de Deus quando esse se apresentou para eles. E o que me chama a atenção falando dessas palavras é que na primeira parábola, a parábola dos 2 filhos, Jesus começa dizendo para aqueles fariseus e aquelas pessoas que ouviam que havia um homem que tinha 2 filhos.
e ele deu uma ordem para que esses filhos o obedecessem e para que fossem trabalhar. Ele fala o seguinte: olha, eu dei uma ordem. O primeiro, ele disse que ia cumprir o que eu havia mandado, mas não foi. Já o segundo, disse que não ia fazer, mas acabou indo. E Jesus faz uma pergunta para eles: qual desses dois filhos vocês acham que fez a vontade do Pai? E eles foram claros ao afirmar: o segundo. Porque o segundo, embora inicialmente tendo dito que não ia fazer, ele fez o que o Pai havia mandado. E é interessante porque o texto vai assim nos dizer: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eu estou em Mateus capítulo 21, versos 31 e 32. O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos, que os judeus tinham muita dificuldade com eles, os cobradores de impostos e as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo para aquela cambada: as prostitutas e os publicanos entrarão no reino antes de vocês, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Olha as palavras duras de Jesus para os religiosos da sua época. Vocês tinham tudo para crer. Como filho que recebeu a orientação primeiro, vocês receberam a palavra primeiro, os profetas vieram para vocês, vocês receberam a lei, e com tudo isso, vocês não creram e vocês não obedeceram. Portanto, os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Gente, vocês não têm noção o que era para um fariseu, o que era para um escriba da lei, o que era para um religioso da época ouvir essas palavras de Jesus. Essa foi a primeira parábola. Mas teve uma segunda parábola, a parábola dos lavradores. E essa parábola vai dizer o seguinte: que um homem, um fazendeiro, tinha uma terra e decidiu arrendar essa terra, porque ele queria viajar. E ele sai, e você vai encontrar isso também em Mateus capítulo 1, no capítulo 21, perdão. E ele sai, ele chama alguns lavradores e fala: olha, eu vou viajar, mas eu vou deixar a minha terra com vocês. Vocês fiquem cuidando dela, mas eu continuo com os direitos sobre a minha terra, mas eu vou vir em determinado tempo aqui, vou mandar servos aqui para buscar aquilo que é meu. Olha só Mateus 21, 39, o que nos diz, depois o verso 45. Mas quando os lavradores viram o filho, porque ele havia já mandado um servo para buscar o que era seu, e eles espancaram aquele servo. Como o servo dele havia sido espancado e não levou aquilo que ele esperava, ele mandou o próprio filho. Olha só, mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Verso 45 do capítulo 21 de Mateus. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Jesus chama aqueles caras e fala: vocês são esses lavradores maus, que mataram os profetas que vieram antes do filho, e agora vocês estão matando o próprio filho. E ainda, a parábola do banquete de casamento, que conta a história de um rei, que ia dar um banquete num casamento, e mandou chamar os seus convidados, distribuiu os convites, e esses convidados ignoraram, desprezaram, não deram a mínima para o convite daquele rei. E o texto nos diz, em Mateus capítulo 22 agora, dos versos 5 a 7, que aquele rei, por conta da recusa dos seus convidados de origem, mandou que alguns servos fossem por toda a cidade, chamando todos aqueles que eles encontrassem pelo caminho, para que pudessem vir para o seu banquete. E lá em Mateus capítulo 22, dos versos 5 a 7, assim nos diz: mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. O que Jesus está dizendo? Deus, nas três parábolas, Deus
deu a vocês todas as oportunidades para que vocês estivessem com Ele. Deus mandou os seus servos ao longo da história, deu para vocês a lei, deu para vocês os profetas, e vocês ignoraram, e vocês desprezaram, matando os profetas, ignorando a lei. E agora, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu, como o próprio Filho de Deus, estou aqui, e vocês continuam com a postura de vocês de endurecimento do coração, e vocês não estão nem aí para mim. E aí, queridos, o que acontece é que essas parábolas de confrontação de Jesus suscitaram a ira em seus ouvintes. E o que aconteceu ao ouvirem essas parábolas? Eles começaram a irar-se nos seus corações e começaram a buscar um jeito de se vingar de Jesus. Começaram a buscar um jeito, encontrar um jeito de destruir Jesus. E o que me chama a atenção é que no verso 16, o que eles vão fazer? Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos. Eu estou no capítulo 22 de Mateus 16, o texto que nós lemos inicialmente nessa manhã. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho. Gente, toda vez que um fariseu chegava para Jesus com essa lábia: Senhor, eu sei que você é mestre em Israel, tem feito muitos milagres, né? Tem curado pessoas. Jesus podia esperar que vinha chumbo grosso. Então eles começaram a enviar: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha que coisa interessante. Eles começaram, e no original o texto é interessante porque a ideia, o verbo que é usado ali, dá a ideia justamente de uma armadilha, a tentativa de enganar, de ludibriar, de tentar pegar Jesus numa palavra mal colocada, de tentar pegar Jesus num contrapé. E eles se juntaram, fariseus e herodianos. E olha que coisa interessante: fariseus e herodianos historicamente não se davam, eram inimigos, porque os fariseus, eles eram contrários ao sistema do império. Eles não aceitavam a imposição que vinha do Império Romano sobre os judeus. Já os herodianos, que eram do partido do rei Herodes, o rei de Israel, mas que comia na mão do império, eles, em contrapartida, diferente dos fariseus, eles eram mais dados ao império. Eles simplesmente aceitavam mais as imposições do império, porque eles gostavam das vontades que recebiam do império. Olha o que Jesus conseguiu fazer. Jesus conseguiu juntar dois inimigos históricos, dois opositores históricos. Ele suscitou essa ira, e aqueles que antes divergiam, pelo menos numa única coisa, começaram a se unir e caminhar juntos, que era no objetivo de derrubar Jesus. Interessante, né? Porque nas últimas eleições nós vimos uma coisa parecida com isso, né? Duas famílias aí, né, que concorreram aí ao cargo juntos, né, para a prefeitura do Rio de Janeiro. Inimigos históricos, de repente, se amando juntos na TV, se abraçando, falando de projetos juntos, né? Que coisa interessante, né? Para tentar derrubar um inimigo em comum. Isso aconteceu com Jesus. Aqueles inimigos se juntaram para tentar destruir Jesus. E o que me chama a atenção é que houve uma estratégia muito interessante daqueles homens. Porque o texto diz que eles vão até Jesus e simplesmente eles se juntam para tentar destruí-lo. Então, houve uma estratégia do mal, que foi a questão do imposto. Porque tem um detalhe interessante: quando eles fazem aquela pergunta para Jesus: Senhor, é lícito ou não pagar o imposto a César? Sabe o que estavam perguntando para Jesus? Senhor, olha, tem um imposto que nos é imposto, né? Que nos é cobrado. Tem um imposto que o império cobra de todos nós. É interessante isso, porque alguns vão dizer que esse imposto aqui, os fariseus aqui estavam se referindo, era um imposto específico que Roma, ele impunha a todos aqueles povos que eram conquistados. Não há unanimidade com relação a esse argumento, mas eles vão dizer o seguinte, alguns comentaristas, que esse imposto a que os fariseus se referem era um imposto de servidão. Não é essa a melhor expressão, mas todos os povos que eram conquistados tinham que pagar um imposto específico para César. E a moeda utilizada para pagar esse imposto era o dracma.
Repito, não há um consenso com relação a essa informação, mas eu achei interessante porque a moeda que Jesus pede para fazer referência àquele imposto foi justamente o dracma. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é o seguinte: se eles dizem, ou se ele diz, melhor dizendo, que tem que pagar, ele seria tido como um vendido do império. Então, olha só, fariseu de um lado, herodiano do outro. Dois grupos distintos opositores. Um era anti-governo, anti-império, o outro era a favor do império. Se Jesus responde, olha, é lícito, tu tem que pagar o imposto, vão lá e deem para César o que ele merece. Ele ia ser tido como um vendido, como alguém que havia aderido à causa de César e perderia toda a credibilidade dos seus ouvintes judeus. Porque tudo o que os judeus esperavam era um Messias que libertaria o povo do Império Romano. Porque para eles o Messias viria trazer uma libertação circunstancial, local, do Império Romano. Era isso que eles tanto esperavam. Imagina, surge um Messias na história dizendo que tem que pagar imposto para César. Que Messias é esse? Então, se ele fala que tinha que pagar o imposto, ele seria tido como um vendido. Agora tem um detalhe: se ele diz que não tem que pagar, ficaria como um opositor do império, um rebelde passível de condenação. Essa foi a pegadinha dos fariseus e dos herodianos. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é mestre em Israel, o Senhor é o cara. Agora diz pra gente, é justo, é lícito pagar impostos? E eu fico imaginando aqui, né, os caras por trás, né? É agora é que a gente pega ele, não tem saída, não tem para onde ir, para onde ele for, nós vamos pegá-lo. E aí, queridos, o que me chama a atenção foi a atitude de Jesus. Jesus, ou melhor, as atitudes de Jesus diante daquela pegadinha, diante daquela artimanha dos seus opositores. Por quê? O que acontece em primeiro lugar é que Jesus nos desmascara, expondo a sua real intenção. Sabe o que me chama a atenção? Aqui é a assertividade de Jesus. Jesus, nós vemos isso em vários relatos. Quando pessoas chegavam, sobretudo assim, você é mestre, né? Você é o cara. Jesus ficava olhando, ouvia e parava e falava, meu amigo, vai no ponto. Qual é o ponto? O que você quer? E o que me chama a atenção é que Jesus, ele desmascara a intenção caída dos seus opositores. Tudo isso por causa da sua assertividade, irmãos. Como que a gente tem que aprender com Jesus nos nossos relacionamentos? Já viu? Quando a gente quer dizer não para alguém, como é que a gente faz? A volta que a gente dá para dizer um simples não. Como que a gente justifica o não posso? Ou não quero? Jesus, ele era assertivo. Amigo, você está aqui porque você é um hipócrita. Você quer me pegar. Por que você não vai no ponto? Por que você não é direto? E aí, queridos, o que me chama a atenção é isso. Jesus era assertivo. Jesus olhava no olho e falava o que tinha que falar. Jesus não mandava recado. Ele simplesmente, ao perceber a dureza, o desvio, a hipocrisia no coração daqueles caras, Jesus os desmascara na frente de todo mundo. Ele agia assim. Calma. Eu sei que você pode estar pensando em alguém nesse momento, né? Falei, eu vou lá agora e vou arrebentar com aquele cara porque Jesus fez isso. Não é isso que eu estou dizendo, não. A gente tem que aprender a falar a verdade de forma amorosa. Jesus estava lidando com uma corja. Jesus estava lidando com gente da pior espécie. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando aqui como exemplo e como modelo para a minha vida e para a sua vida, é que a gente, infelizmente, ao longo da história, nos nossos relacionamentos, a gente foi perdendo a capacidade de ter liberdade de dizer não. Somos obrigados a dizer sim o tempo todo. Temos que ceder para tudo o tempo todo. E eu já li um livro um tempo atrás que falava da bênção do não. Da liberdade de você dizer não. Então, cuidado. Porque às vezes eu conheço gente que tem uma incapacidade muito grande de dizer não. E por conta disso, já falei isso aqui, é capaz de marcar um encontro com 5 pessoas no mesmo horário, no mesmo dia. E 4 vão dançar, no mínimo. Né? Não dá. Você precisa ser assertivo. Você precisa olhar no olho e agir com verdade e falar a verdade.
Porque é isso que se espera de um filho de Deus, é isso que se espera de um cristão. Se você não quer, se você não pode, se você não dá conta, chegue e fale. Haja assim no seu trabalho, haja assim na sua família, haja assim na igreja. Tem que ser. Senão os nossos relacionamentos vão sendo fragmentados, não suporta. Não suporta tamanho peso. Então, Jesus, ele desmascara os seus opositores com a sua assertividade. Mas ainda, Jesus, ele pede que eles tragam um denário. Que coisa tremenda. Ele pede que eles tragam esse denário, essa moeda, que correspondia ao salário de um trabalhador de um dia, durante o dia inteiro. E como já lhes falei, possivelmente, como alguns estudiosos, intérpretes vão dizer, talvez a moeda que era utilizada para pagar esse imposto específico ao Império Romano, a César. E é interessante porque essa moeda, o denário, de um lado havia a imagem do imperador Tibério César, e do outro lado havia a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Sabe o que significava? E os fariseus tinham muita bronca dessa moeda, primeiro por conta da imagem de César, e por conta da lei de Moisés que falava a respeito de imagens, que falava a respeito de você adorar a homem. Os fariseus tinham muita dificuldade com essa moeda. Em segundo lugar, havia essa inscrição, Tibério César Augustus. Tibério César, e aí as palavras são minhas, né? Glorioso, filho do divino glorioso. Porque o Tibério César, ou os Césares que passaram na história, eram tidos como divindades. E Jesus faz o quê? Ele pede uma moeda para os fariseus. E sabe o que é interessante? Eles tinham a moeda. Se eles desprezavam tanto aquele imposto, se eles não aceitavam a adoração a César, se eles estavam criticando Jesus pela possibilidade de pagar o imposto, como que eles mesmos tinham a moeda com que se pagava aquele imposto? Olha o que Jesus faz. Jesus desmascara a intenção dos seus opositores, Jesus pede uma moeda, e fazendo isso, ele continua no processo de desmascarar, por assim dizer, aqueles seus opositores, e ele começa a trazer algumas lições preciosíssimas para os seus ouvintes, e eu diria, lições preciosíssimas para mim e para você ainda hoje, ao dizer, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com essa frase? O que Jesus quis dizer para os seus ouvintes à época, e o que essas palavras podem ecoar ao meu coração e ao seu coração, hoje, nos nossos dias, numa manhã como essa que nós estamos aqui. Diria que algumas coisas importantes aqui, que nós temos que aprender. Tem coisas que são de César. Quando Jesus fala, deem a César o que é de César, a gente tem que entender, nós temos que entender, que nós somos cidadãos de um reino humano. E como tais, nós temos responsabilidade, temos compromissos. Há expectativas sobre nós. Você tem uma carteira de identidade, tem um CPF, você tem uma conta bancária, você tem um passaporte, você tem um trabalho, há expectativas sobre você. E como um cidadão desse mundo, você precisa entender, e você já tem entendido isso, que há responsabilidades que pesam sobre você e sobre mim. É interessante porque possivelmente a ideia usada aqui por Jesus não é a ideia de dar a César alguma coisa, mas é a ideia de devolver ao império por conta de benefícios que o império tem feito por você. É mais ou menos assim. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta. Claro que alguns impostos, sobretudo no Brasil, a nossa carga tributária é altíssima, é injusta, nós sabemos disso. Mas o que nós precisamos entender? Há impostos e há um nível de cobrança que é justa, porque é uma contrapartida aos benefícios que nós temos. Nós andamos em ruas asfaltadas, mais ou menos, né? Meio esburacadas por aí, né? Nós andamos num transporte coletivo, também meio precário, é verdade, né? Falta muita coisa ainda. Mas imagina, coisas acontecem nesse país. E para que isso aconteça, é necessário que o dinheiro. É o seu dinheiro, é o meu imposto, é seu imposto. Então não adianta a gente, às vezes, entrar numa falácia perigosa,
onde a gente fala assim, não vou pagar imposto, eu vou sonegar, porque simplesmente o país não colabora, o governo é ruim. Não, porque há um nível de investimento, e há a necessidade de uma contrapartida minha e sua para que isso aconteça. Como eu já lhes falei, eu sei que a gente tem dificuldade com esse negócio, mas o que Jesus estava dizendo no seu tempo, se vocês estão andando em estradas pavimentadas, foi o Império Romano que fez. Se vocês podem usufruir de uma certa segurança, é porque o Império Romano, ao conquistar os seus inimigos e produzir a chamada Pax Romana, ou a paz romana, ele tem possibilitado isso para vocês. Se hoje o Evangelho pode ser propagado pelo mundo, pode avançar fronteiras, é porque não existem guerras, porque o Império Romano, de alguma forma, ele fez o que tinha que fazer. Então entendam uma coisa, vocês precisam ser responsáveis com os compromissos de vocês. Deem a César o que é de César, irmão, por vários motivos, né? Mas eu queria pensar aqui, nesse momento aqui, um ponto específico. Eu sei que algumas pessoas, né, eu convivo com pessoas que sonegam impostos, e são cristãos, né? Eu sei que todo ano, né, quando a gente vai lá fazer o imposto de renda, eu sei que a gente fica meio tentado a sonegar esse negócio, a fugir de alguma forma. A gente fica se escudando, se esquivando, a gente acha que é injusto, e eu sei que tem gente que tem muita dificuldade com isso e acaba sonegando. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. Se é direito de César, se César é detentor desse direito, devolva para César o que é de César. Deixe que Deus seja o seu juiz. Deixe que Deus haja naquilo que você entende ser injusto. Não é papel seu questionar se César tem o direito A, B ou C. O papel seu é cumprir como um cidadão que você é de um país, de uma nação, de um estado, é você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, tem coisas que são de César, não tem jeito. Tem coisas que o César tem direito. Agora, e a gente tem que entender isso, agora tem coisas que o César pensa que são dele, que fugiu ali na minha projeção. Tem coisas que o César pensa que são dele, essas coisas, mas que no fundo não são dele. E é aí que você precisa abrir seus olhos. Primeiro, o César, ele queria ser adorado como Deus. Não sei se você sabe, mas havia uma espécie de culto a César no primeiro século. Roma era tranquila. Roma deixava você adorar o Deus que você quisesse. Se você quisesse adorar Jesus, você podia adorar. Não tem problema. Desde que você adorasse também a César. Desde que em algum momento você se curvasse a ele. Desde que em algum momento você reconheça Augustus, que César é glorioso, e você se rendesse a ele. Então o que você precisa entender é que tem coisas, e o César não havia entendido, que o César pensa que são dele, mas na verdade não são. É interessante isso porque, para você ter uma ideia, o César, por exemplo, ele queria ser adorado como Deus. O problema é que havia no inconsciente de Israel, por exemplo, o primeiro mandamento que diz que nós temos que ter um único Deus, e o César não sabia disso. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou ainda, nós encontramos também em Mateus 22, 37 e 38, nas palavras do próprio Jesus. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Sabe o que Jesus está dizendo? Por mais que o César queira ser adorado, e ele ache que ele possa ser adorado, o César é homem. O César é efeito e não causa. O César é criatura e não criador. O César é homem que pensa que é Deus, que pensa que pode ser adorado, mas o único digno de ser adorado é o Criador dos céus, da terra e do mar, o nosso Deus. E aí, com essas palavras, quando Jesus fala, deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, o que Jesus estava fazendo? Ele estava esvaziando César. Nas suas palavras ele está dizendo o seguinte: olha, César pensa ser alguma coisa, pensa ter alguma coisa, mas na verdade ele que pretende ser adorado, ele que pretende ser Senhor, ele precisa começar a entender
que ele, na verdade, ele é criatura e não é criador. E o que me chama a atenção é que dentro do império, deixa eu passar aqui um pouquinho, tá? Porque o César, além de querer ser adorado, ele queria ser dono de tudo como Senhor. Você sabe, né, como eu já lhes falei, que o Império Romano estava na sua ascendente, conquistando povos, nações, e fazendo de povos dominando esses povos. E o Império fazia isso por duas razões. Claro, ter poder é muito bom. Você ser um grande império e ser honrado e respeitado e temido por todo mundo é muito bom. Mas havia uma outra motivação pela qual Roma fazia isso. Roma fazia isso por causa do seu orgulho. Porque ela achava que Roma, e César achava isso, que somente Roma poderia aplicar a justiça que o mundo merecia e que o mundo precisava. Eles achavam que por meio da Pax Romana, da paz que era imposta, eles achavam que o mundo alcançaria uma condição de paz e de segurança por meio daquilo que nós conhecemos hoje como direito romano. Então o que Roma pensava? Nós precisamos conquistar, porque nós temos uma lei perfeita, a única lei que pode gerar segurança e justiça nesse mundo. Então, a motivação, né, do César e de Roma era essa: a gente conquista por meio da guerra para produzir a paz e dar a segurança que essas pessoas precisam e a justiça que elas precisam. Agora, sabe o que o César também não sabia? Ele não sabia do Salmo 24:1, que diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha aqui que a palavra de Deus está nos dizendo por meio do salmista. Se César está pensando que o mundo é dele, ele tem que entender o seguinte, que a terra e tudo que nela existe, inclusive os seus moradores, são do Senhor. Mais uma vez, o César é esvaziado. Primeiro, Jesus está dizendo que existe um Deus verdadeiro, único, digno de ser adorado. E isso estava no inconsciente de Israel, na mente de Israel. E agora Jesus está dizendo o seguinte: se o César pensa que é o dono de tudo, ele só pensa isso porque ele não conhece o Salmo 24:1, que diz que a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E aí, sabe uma outra coisa que o César não entendeu? O César não entendeu também que por mais que o Roma pudesse ter um código de leis excelente, maravilhoso, por mais que Roma tivesse um conjunto de normas, um conjunto de leis, que hoje ainda é referência para o nosso direito, para mim, para você, que de alguma forma norteia a nossa vida também, o César não sabia ou havia esquecido que muito antes do direito romano existir, Deus chamou um homem lá no deserto e deu um código de leis para ele, perfeito, que expressava a sua vontade e seu caráter, e que a única maneira de se ver a justiça sendo aplicada na história é por meio da vontade de Deus. César não sabia que Deus havia chamado Moisés, ou se sabia, havia esquecido, e dado para ele um conjunto de normas, um conjunto de leis, como eu já lhes disse, que poderia de verdade fazer com que a justiça se manifestasse na terra. Olha que coisa bonita nós encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 61, verso 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O que o César não havia entendido é que Roma poderia determinar o que era legal, mas não poderia determinar o que era justo. Porque a justiça, ela vem do sol da justiça. Ela vem do Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, que é a única fonte de justiça verdadeira que nós podemos ter. Isaías ainda capítulo 60, 19 e 20. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O sol, ou o seu sol, nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza não terá fim. Uma profecia sobre o Senhor, a sua vinda como sendo o sol da justiça que iria brilhar sobre todos os povos.
E ainda, Malaquias capítulo 4, verso 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Olha que coisa linda. O que Jesus está dizendo, quando ele fala, dê a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, ele está fazendo uma definição e uma separação básica. César é César, César não é Deus. César é alguém que pensa que é Deus, mas César não é Deus. E com aquelas palavras, o que Jesus estava fazendo era esvaziar César. Agora, quem é César hoje? É uma pergunta que nós precisamos responder. Quem é César hoje? César é tudo aquilo que exerce ou tenta exercer poder soberano sobre a nossa vida. Eu queria que você entendesse isso e gravasse nessa manhã. César é tudo aquilo que tenta exercer ou que mesmo exerce poder soberano sobre a nossa vida. É tudo e todos que desejam nos dominar, exercendo um senhorio sobre cada um de nós. Irmãos, César pode ser a religião, César pode ser a igreja, César pode ser o governo, César pode ser os negócios que fechamos. Tudo aquilo que tem um potencial de exercer domínio na nossa vida, que exige a nossa dedicação suprema, pode ser um César na nossa vida. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa manhã? Toda vez que você se vê obrigado a dar ou dedicar tempo, que vai roubar tempo da sua família, que vai roubar tempo de Deus, que vai roubar tempo de qualidade para a sua vida e para o seu bem-estar, e você se ver escravo disso, tudo isso pode se constituir um César na sua vida. E sabe o que eu queria que você entendesse também essa noite? Existe uma maneira de nós não sermos dominados por César. Essa definição não é minha. É entregando a Deus tudo o que temos e somos: liberdade, memória, conhecimento e vontade, a integralidade de nossas vidas, colocando o Senhor no lugar central das mesmas, único lugar onde Ele merece estar. Irmãos, falávamos isso na oficina da palavra hoje, de alguma forma, a consciência que o Davi tinha de Deus, da presença de Deus, da existência de Deus, da influência de Deus na sua vida. Ou a gente entende, ou nós entendemos quem nós somos, ou nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, a nossa posição em Cristo, a liberdade que Cristo nos dá, o fato de nós dependermos única e exclusivamente dEle, ou nós vamos viver sendo dominados por César, ou nós vamos viver dominados por coisas que vão querer sempre exercer algum tipo de domínio sobre a nossa vida. É claro, como alguém já disse também, nós devemos caminhar com os pés empoeirados na estrada da história. Não tem jeito. Viver aqui é sujar os pés. Andar nesse mundo, você vai sujar os pés. Você vai se relacionar, você vai de alguma forma conviver com pessoas, você vai influenciar e ser influenciado, mas uma coisa que você não pode perder de vista, é que conquanto você seja um cidadão da República Federativa do Brasil, conquanto os seus pés sejam empoeirados na estrada da história, o seu olhar precisa estar na eternidade. Você precisa saber o que Jesus fez por você, e você precisa viver aqui com os pés fincados na história, mas sabedor de que você é um ser espiritual. A sua vida
não pode ser reduzida a trabalhar, a fazer sexo, a sair com seus filhos, a constituir uma família, a entretenimento, a ganhar dinheiro, a perder dinheiro, a viver essa vida aqui, porque nós somos seres eternos e espirituais. Se a gente não entende isso, César domina a gente. E nós vamos fazendo uma espécie de... nós vamos migrando. Nós vamos migrando da dependência de Deus para a dependência do sistema, para a dependência de pessoas, para a dependência de situações. Deixa eu dizer mais uma coisa para você. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Passar aqui que foi. Acho que agora vai. Aqui, ó. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe o que Paulo está dizendo? Vivemos num mundo onde as possibilidades existem. E não quer dizer que tudo seja errado. A gente tem trabalhado com adolescentes aqui, a gente vive numa linha muito tênue, né? Daquilo que é... porque uma crise dos adolescentes, Marcelo deve estar enfrentando isso de alguma forma, é a pergunta: o que pode e o que não pode? Isso pode? Isso não pode? E quando você começa a trabalhar com adolescentes que são, principalmente de fora da igreja, por exemplo, essa semana aqui, tinha um grupo aqui, e a turma vai para baile funk. Não adianta eu tentar dizer para eles que ir ao baile funk é pecado ou errado. Nós aprendemos isso essa semana, apanhando aqui. Porque assim, não acho errado, e aí? Por que é errado? E assim, os argumentos são os mais interessantes e variados possíveis. Então não adianta você trabalhar com essa categoria do certo e do errado. E eu dizia para a Vanessa, nós temos que mudar a estratégia. Nós não temos que estar aqui pontuando o que é certo e o que é errado. Nós temos que trabalhar na formação do caráter cristão na vida desses meninos. Porque se o caráter cristão for formado neles, eles mesmos vão ter a condição de chegar à conclusão do que é certo e do que é errado. E essa foi a lógica que nós chegamos, a conclusão que nós chegamos aqui. Então, o que é interessante nisso aqui é o seguinte: vivemos num mundo, vivemos numa sociedade, muitas oportunidades tem, mas o Paulo vai dizer: tudo me é permitido. Eu posso, tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Sabe por quê? Porque o cristão é um ser livre. Você hoje tem toda condição de dizer não. Falávamos também de alguma forma na oficina da palavra. Nós sabemos o certo e o errado. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer não para coisas que chegam para a gente. E sobretudo, nós podemos não sermos dominados mais por algumas coisas que nos dominam tanto. Eu acho que foi Spurgeon, não sei, uma pessoa, não sei se já citei isso aqui também. Uma mulher chegou na porta da igreja, não sei se foi Spurgeon, acho que foi, para ele, falou assim: pô, pastor, vim aqui na sua igreja hoje, foi bom, legal, né? Mas pô, deve ser chato demais ser pastor, né? Ser crente, né? Porque você não pode nada. Aí, não pode fumar, você não pode beber. Aí eu acho que foi o Spurgeon, não tenho certeza, virou para ela e falou assim: querida, desculpa, você está enganada. A questão não é de poder, a questão é de não querer. Eu não fumo porque eu não quero. Agora você não fuma porque você não pode. Não para de fumar porque você não pode. Eu não faço porque eu não quero. Porque tem uma coisa interessante, nós temos que aprender aqui, entender a diferença entre vontade e desejo. O desejo é o seguinte: eu acordo de manhã, tem um doce na geladeira, eu estou de dieta, tenho que fazer um jejum, sei lá o quê. Eu olho para aquele desejo, aquele pudim na geladeira e falo assim: me deu o desejo de comer o pudim, certo? Me deu a vontade, é o desejo imediato. Ou então me deu o desejo de comprar um sapato novo para as mulheres, né? E para os homens também, né? Ai, quero um sapato novo, é um desejo. Eu quero um vestido novo, é um desejo. Mas o que acontece? Existe uma vontade que é superior ao desejo. Então, se por um lado você fala assim: ó, eu
quero, porque você sentiu um desejo, por outro lado, existe uma vontade maior em você, que faz com que você consiga dizer não. Não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não posso comer açúcar, não porque eu estou de dieta e eu não quero engordar, eu preciso manter a forma. Você é capaz de exercer a sua vontade sobre o seu desejo, porque Deus deu a você a capacidade de exercer a sua vontade. Isso é um atributo de Deus em nós. É a capacidade que nós temos de dizer sim e não para algumas coisas. Meu irmão, hoje você é um ser livre em Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Você é livre. Você não precisa se escravizar a coisa alguma. Deus deu a capacidade a você de dizer não. Quer vícios arraigados, quer desejos profundos, você pode dizer não para o que está tentando dominar você, para os Césares que tentam se levantar contra a sua vida a todo instante. Agora, eu acredito que existem pelo menos 3 representações de César. E eu estou caminhando para o final. A primeira representação é o próprio mundo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos 3 inimigos que lutam diariamente e que nós temos que lutar contra eles, que é o mundo, a carne e o diabo. Então a primeira representação é o mundo. Sabe o que é o mundo? Esse sistema de valores que nós estamos inseridos nele. É a sociedade que a gente vive. Como falei para vocês, os pés estão sujos da poeira da história. É o sistema. É o que de alguma forma ajuda a construir quem nós somos, que forma o nosso caráter, porque é o que acontece. Muitos, nos últimos 179, eu acho, dias aí, tirando o domingo, foram influenciados pela Carminha. Mas não é verdade? Eu fiquei assustado nessa semana, na sexta-feira, quando eu estava vendo o Jornal Nacional, e assim, as pessoas correndo pelas ruas, indo para como se fosse final de Copa do Mundo. Eu acho que a Globo exagerou um pouquinho também, é bem verdade, mas, de fato, tinha um movimento menor nas ruas, para ver Carminha. Alguns passaram 179, 80 capítulos à frente da televisão vendo Carminha, sendo influenciados por esse sistema. Eu vou fazer uma pergunta para você. Amanhã começa Salve Jorge. Eu tenho uma tese. Toda vez que der a chamada da televisão na TV e aparecer aquelas cores vermelhas do Jorge, com o nome Jorge, escrito Salve Jorge, você vai estar glorificando a Jorge. É a minha visão. Eu posso estar errado, você pode discordar de mim. E você vai ser influenciado por isso. É o sistema. Mas você tem escolha. Você pode amanhã ligar sua televisão e ver Salve Jorge, ou você pode ler a Bíblia. Porque você diz que não tem tempo, que eu sei. E eu estou mostrando para você que você tem tempo. Porque você viu Carminha. É escolha. É decisão. Desejo, está lá. Claro, tem pontos de identificação na novela, né? O divino, o bairro lá, as pessoas, povão, tem pontos de identificação que são propositais. Está ali, proposital, para você se identificar mesmo. Estudos são feitos para isso. Agora, a tese é minha, você pode concordar ou não. Ligou a televisão e deu lá Salve Jorge, você está aderindo àquele negócio. A escolha é sua. O mundo é esse sistema. Não tem diabinho, aquela coisa não, sabe? Vamos ver daqui a pouquinho aqui. Não tem isso não. É sistema de influência. E você tem a liberdade de se deixar influenciar ou não. Mas tem mais. Tem a carne. Existe um César dentro de cada um de nós. Existe um César que quer ser adorado dentro de cada um de nós. Existe um ser adâmico que quer se lançar aos seus apetites caídos, que quer se lançar à vida com os seus prazeres. Quando eu digo prazeres, é a satisfação dos desejos. Estou falando aqui não estou nem levando para a questão da promiscuidade, sexualidade, não. O Adão é um ser que busca a satisfação da sua vontade, do seu desejo o tempo todo. Isso habita dentro de mim e de você, de alguma forma.
Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versos de 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Adão, isso aqui é Adão, herança adâmica que existe na gente. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que Paulo está dizendo. É uma questão de coerência, gente. Vocês nasceram de novo. O princípio da nova vida está em vocês. Vocês são novas criaturas. Vocês são seres renovados. Então ofereçam-se antes a Deus como quem voltou da morte para a vida. Glória a Deus por isso. E ofereçam os membros do corpo de vocês, a vida de vocês, como instrumentos de justiça. Não tem jeito. Existe um César dentro de mim, mas por outro lado, Jesus venceu a morte para que esse César, também chamado de Adão, a cada dia possa ser mortificado, e eu não mais seja dominado por ele, e tenha que servir a ele, mas eu possa sempre caminhar vivendo para Deus, olhando para ele, servindo a ele, como sendo o maior referencial da minha vida. E por fim, uma última representação desse César é o diabo. E aí, como eu já havia dizendo para vocês, né, não tem chifre, não tem rabo, mas é um ser anti-Deus, anticristo, que não brinca, e está fazendo de tudo para destruir a sua vida, que não cessa o seu trabalho para destruir, como Margarete já orava aqui, lembrando das famílias, para destruir a sua família, para tirar você da sua devocionalidade, para desfigurar a imagem de Deus em você, um ser pessoal, que age no mundo como se fosse dele. Qualquer semelhança com César não terá sido mera coincidência, né? Que trabalha para conquistar o mundo, e a própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, debaixo da soberania de Deus, é bem verdade, mas ele tem a liberdade para agir no mundo, e está aí, conquistando, agindo, destruindo, matando, roubando, destruindo, porque foi para isso que ele veio fazer. E tem gente que continua escravizada pelo diabo. Tem gente que continua servindo ao diabo. Tem gente que continua, claro, eu entendo, algumas num processo ainda de transformação, mas que mesmo na igreja, continuam flertando com o diabo. Meu irmão, minha irmã, tudo isso é César. É um César no sistema, é um César dentro de você, é um César que é o próprio diabo, esse ser pessoal, anti-Deus, anticristo, agindo no nosso mundo. Deixa eu terminar dizendo uma última coisa para vocês. E eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. A adoração é algo natural a todo ser humano. Grave isso. A adoração é algo natural a todo o ser humano. Os gregos usavam a palavra antropós. Antropós significa aquele que olha para cima. E no conceito grego, antropós era o termo usado para diferenciar o ser humano dos animais. Aquele que olha para cima, aquele que tem projetos, aquele que olha para frente, aquele que vislumbra o futuro, aquele que tem perspectiva, é o antropós, aquele que olha para cima. Porém, eu pego essa palavra antropós para dizer uma coisa para você. O ser humano foi alguém criado para olhar para cima. O ser humano foi alguém criado para adorar a Deus. O nosso problema não é se vamos adorar ou não, porque nós fomos criados para adorar. O problema é a quem nós adoramos.
A quem nós nos entregamos? A quem nós servimos? A Mamon? O dinheiro? A ganância? Ao trabalho? A família? Os filhos? Prazer? Sexo? Entretenimento? O problema não está se nós vamos ou não adorar. Você vai adorar de alguma forma ou de outra. O problema é a quem nós vamos adorar. Ou nós adoramos, servimos a César, com todas as representações que vimos nessa manhã, ou nós fazemos a escolha que é adorar a Deus sobre todas as coisas e vivermos para Ele. Essa é uma decisão diária. Não é porque você aceitou a Jesus como o Salvador da sua vida lá atrás, e você não vai para o inferno, que você tem a garantia de que você não vai mais adorar a César ou servir a César. É decisão diária. Você tem que decidir. Eu tenho que decidir. Ou Deus ou César. Que nessa manhã nós possamos fazer a escolha correta. Que possamos adorar o Deus correto. Que possamos servir e nos entregar ao Deus correto. Amém?